Pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live aqui da comunidade. Hoje, dia 5 de setembro, estamos aqui para mais uma manhã, mais uma live. Hoje é o último dia dessa semana, que por sinal tem sido uma semana excelente, uma semana muito boa até então. Então sejam muito bem-vindos e vamos aqui aos gráficos, vamos ver o que interessa aqui para a gente. Hoje eu estou operando com uma conta nova, né, que é a conta de verificação, que é a segunda fase do teste da FTMO. Ontem eu aprovei a conta e hoje a gente vai dar continuidade, né, nesse processo. A conta de verificação é metade da meta da conta principal, né? Então agora eu preciso fazer apenas, entre aspas, né? Porque US$ 10.000 é bastante coisa, mas eu preciso fazer só US$ 10.000, que significa ser 5% aí do capital da mesa. E eu estou só configurando aqui a conta no MetaTrader, porque ontem eu não parei um segundo e hoje também não, então eu só parei aqui agora para conseguir fazer isso. Mas muito bom dia. Aqui na live a gente tem já alunos da turma nova, né? Pessoal que entrou ontem, sejam muito bem-vindos. Eu e muito provavelmente muitos de vocês terão dúvidas pontuais e vocês têm abertura. Vocês têm abertura para tirar qualquer dúvida com a gente que possa vir a ter, não tem problema nenhum. E a gente está aqui justamente para auxiliar vocês nesse processo. Então, todo mundo aí que é aluno novo, seja bem-vindo. Quem é aluno antigo, manda aí boas-vindas para os nossos novos tripulantes desse navio. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o gráfico do mercado americano. Eu já vou fazer a leitura do gráfico, já vou começar tudo. Como eu falei, eu só estou pedindo aqui um minutinho para eu conseguir conectar a conta de verificação aqui no MetaTrader. É isso aí. Remote Server 2. Login. Pronto. Conta de verificação aqui já está conectada, tudo devidamente configurado para a gente começar aqui. Então, sem mais delongas, sem mais espera, vamos ao que interessa, tá? Eu opero euro e mercado americano, mas, como perguntou aí o Gustavo, a gente opera o euro também, tá? Lucas perguntou se vai ter aula de boas-vindas, porque ele falou que não tem conta na corretora. Tem aula que mostra tudo isso, tá? Tem tutoriais e tudo mais, mas a gente pode fazer uma live inaugural aí para tirar essas dúvidas mais gerais, beleza? Então agora vamos para a prática. E qualquer dúvida que vocês fiquem, é normal, tá? É normal que uma coisa ou outra a gente fique um pouco desconexo aqui, mas naturalmente essa aqui vai ser uma aula de prática, né? Operando. Então, eu sugeriria, se você é iniciante, se você está começando agora, você assistir essa aula e ir pontuando aí num caderninho ou anotando num bloco de notas digital quais são os pontos que você sente que você está para trás. Que aí a gente pode até tratar disso numa eventual live de tira dúvidas ou até mesmo no grupo, que é mais prático e consegue tirar dúvida de todo mundo de uma forma mais prática. Vamos lá. A gente acompanha dois ativos normalmente, né? O euro e o mercado americano. Essa sempre vai ser a nossa rotina. E a gente sempre vai usar como parâmetro o calendário econômico. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, como eu já havia dito, e 9h30 da manhã saiu o payroll, né? Que é de um dado basicamente importante da economia norte-americana, que saiu 9h30 da manhã, e portanto a gente já tem aí uma volatilidade forte que teve hoje cedo. O mercado 9h30 capturou lá embaixo, subiu bem bonito. A gente vai olhar o que isso significa e o que a gente pode tirar de insight relevante a partir disso. O candle diário já faz uma movimentação de continuidade de alta bem forte. A gente percebe aí uma iniciativa de capturar novas máximas, que seriam, ao meu ver, essas daqui, que praticamente já foram capturadas. E queria encontrar aqui no tempo gráfico menor, mas não tem problema. Então, essas máximas aqui muito provavelmente seriam regiões para a gente trabalhar aí como alvo desse movimento. Deixa eu voltar aqui para o diário para mudar a visibilidade disso aqui, para aparecer em todos os gráficos. Agora que deve aparecer. Então, aqui a gente desenha essa máxima aqui como uma região relevante. Se a gente refinar pelo de 4 horas, a gente consegue uma análise um pouquinho mais detalhada. Olhando aqui na direita, eu vou jogar o de 15 minutos. A gente percebe um movimento muito forte de alta hoje, né? Inclusive já parametrizando do macro para o micro, né? Ou seja, na esquerda a gente olhando a partir do de 4 horas, na direita no de 15, para a gente ter uma visão dos dois horizontes de tempo diferentes.
a gente percebe um movimento de alta forte, que se encontra agora em uma região forte vendedora também. Foi a região que levou o preço até lá embaixo, mas a diferença é que a gente já limpou a liquidez aqui. Só que me parece muito óbvio também esse movimento de alta aqui. Então isso me gera um pouco de desconfiança. Eu não duvidaria de ver o preço fazendo uma queda aqui absurda para capturar mais embaixo. Mas vamos lidar com fatos, tá? Não com cenário hipotético. O fato é, o mercado está subindo, fazendo uma movimentação fortíssima de alta, próximo de buscar máximas relevantes. Então fica um pouco difícil da gente dizer aqui, ah, não, eu vou procurar por venda. Quem procura por venda aqui é maluco, concorda? A gente está caçando o topo. Da mesma forma, não tem como a gente falar, ah, não, eu quero comprar em tal lugar, porque também não tem esse lugar de compra. Porque o mercado está volátil demais, ele fez uma movimentação muito forte depois do payroll, uma movimentação de alta, que na minha visão foi pior ainda, porque um possível viés, já que o mercado vem fazendo um movimento de alta a semana inteira, e o viés dos tempos gráficos maior é de alta, maiores é de alta, você podia traçar a seção asiática enquanto referência e procurar por, dentro de uma movimentação de baixa, uma compra. Só que o que aconteceu foi o contrário. Logo no payroll, ele capturou aqui, ou seja, ele buscou abaixo dos 50% do range formatado na seção asiática, abaixo da abertura de Nova York, desenhou um movimento fortíssimo de alta. Então, sendo bem honesto aqui, cara, eu acho muito difícil conseguir pegar alguma coisa interessante no mercado americano. Eu fico neutro por agora. O que eu aguardo, portanto, é a abertura que o mercado faz ali nas 9h30 de Nova York, portanto 10h30 aqui do Brasil, para ver se a gente encontra alguma coisa pertinente. Como a gente sempre faz, primeiro Fair Value Gap gerado depois de 8h30, né, que foi o horário que saiu o payroll, 8h30 de Nova York, 9h30 de Brasília, foi esse aqui. Então, o que a gente pode observar, de repente, na abertura, é uma iniciativa do preço capturar em algum desses dois extremos, ou nessa máxima aqui, máximas superiores, que são aquelas regiões de 4 horas que eu tinha assinalado no começo, e depois desenvolver um movimento para baixo, ou o contrário, né? A gente vê o mercado fazendo uma movimentação forte e baixa, capturando mínimas, o que eu acho que até teria certa coerência, olhando ali pela esquerda a gente percebe isso, talvez até mesmo renovando mínimas do dia, fazendo uma certa estrutura aqui e gerando ou uma venda aqui nesse reteste no meio do caminho, alguma coisa assim. Ainda é cedo para definir, por isso que a gente precisa do mercado americano abrindo, para a gente ter um pouquinho mais de parâmetro e entenda o que que o mercado quer fazer, porque até então fica tudo bem complexo de se analisar, beleza? Continuando, vamos falar agora do euro, já que o mercado americano a gente já estabeleceu uma leitura, não é uma leitura muito profunda, porque o mercado não está com muita clareza, né? Porque ele já fez o movimento mais forte do dia, mas é uma, uma noção do que o preço quer fazer. A nossa leitura para o euro no semanal, ela não era essa, tá? Eu achava que a gente deveria vir buscar aqui embaixo. Ele já invalidou a leitura vendedora que ele tinha gerado e já fez e renovou máximas, tá? Então o euro faz um movimento de alta que ele tem custado muito a fazer. Tanto que se você for ver aqui no de 4 horas, essa região aqui de máximas é uma região de máximas, não, muita gente chamaria de resistência, né? O pessoal que opera o price action mais raiz. Essa é uma região de resistência de muito tempo, tá? Lá de 12 de agosto. A gente está falando aqui quase no dia 12 de setembro. Então é quase um mês onde o preço está estacionado na mesma região, ele captura embaixo e desenha esse movimento. E dentro dessa perspectiva até do varejo, né, o pessoal fala que quanto mais toques numa região, mais forte ela é. E a gente, que opera institucional, a gente percebe que é justamente o contrário, né? Quanto mais toques em uma região, mais fraca ela é, mais suscetível ela é de uma eventual manipulação e alguma quebra de estrutura para gerar um movimento. E aqui a gente percebe justamente isso. O payroll foi o agente catalisador, né? Foi a gota d'água para esse movimento ser feito. E agora ele só sobe, sem gerar muita referência também. Seção asiática, Londres, abriu basicamente buscando ali perto dos 50%. Não tem nada para falar aqui, cara. Realmente é um movimento, é um movimento aqui um pouco complexo, que a gente está acumulando desde depois do payroll, ou seja, o preço está 1 hora praticamente na mesma região. Que a gente pode procurar aqui é eventualmente o preço fazendo uma retração na abertura. É porque o euro não movimenta tanto assim quanto a abertura, né? Porque o mercado americano abre, ele tem um movimento mais preso dentro de um horário específico.
enquanto que o euro não necessariamente faz um movimento tão forte assim na abertura. Então, vamos ficar de olho, tá? Euro eu acho um pouco mais difícil de ter algum viés claro. Agora, inclusive, está caindo, caindo forte. Na minha visão, considerando esse viés aqui dos tempos gráficos maiores, o mais provável aqui seria continuar subindo. E, portanto, essa queda aqui é manipulação e pode gerar uma compra futuramente. Mas ainda é cedo porque até mesmo essa compra aqui seria precipitada. Então, é sentar e esperar, tá? Pessoal aí no chat perguntando se nas capturas de máximas a gente poderia procurar venda. É coerente, tem que esperar a abertura, porque muito provavelmente qualquer captura que virar vai vir na abertura. Pedro Emílio zoando aí, ó, falando que hoje é venda no na abertura do mercado sem stop e com alvo na mínima histórica. O alvo então é zero, né? Porque mínima histórica sempre vai ser zero. É uma boa, é uma boa. Botar a mão cheia e ou perder a conta ou aprovar. Tô brincando. Qual a média de pontos de stop que você usa? Em termos de pontos, é muito difícil ter esse parâmetro, porque tem dia que a gente abre com stop muito curto, tem dia que a gente abre com stop mais caro. Então, isso não é exatamente parâmetro, entendeu? O que eu geralmente faço é calcular aqui na hora para ver o risco proporcional à operação. Tem dia que a gente vai conseguir uma configuração maneira, onde o stop é bem curtinho, estou dando um exemplo, tá? Essa aqui, vai ter dia que vai ser um stop mais longo, então vai depender, entendeu? Tem uma média de pontos para dizer. Eu posso até pegar lá na FTMO e ver a conta que eu aprovei, qual a média de pontos do stop para te dizer. Mas eu não tenho isso em mente porque eu não levo isso em consideração. Eu só calculo o risco proporcional ao trade e vejo quantos contratos eu deveria abrir. O que é essa caixa cinza? Qual fair value, é um fair value gap de qual tempo? É o primeiro fair value gap depois de 8,5 no gráfico de um minuto. Só olhar aí no gráfico de um minuto. O restante realmente é pertinente perguntar, mas aqui tô vendo aqui no MetaTrader, não, no FTMO, a média de pontos. Nem tem aqui. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do trade de ontem. Não, vou falar do trade que eu abri no dia 3, né? Que foi quarta-feira. Foi um trade, um stop de 17 pips e um alvo de 31. Pra você ter uma ideia aí. Mas, por exemplo, terça foi um stop de 28 pips e um alvo de 42. O primeiro trade dessa conta que eu aprovei ontem era um alvo de 58 pips. Então, depende muito. Vim, pra mim, no ICT Markets Sessions não abriu a sessão de Nova York, tá certo? Não, não tá certo. Porque não é um indicador que determina isso. Concorda? Isso aí é um horário geral. A sessão de Nova York abre sempre 8h30 no horário de Nova York. Deixa eu abrir aqui a configuração para você ver, ó. Aí você mexe aí, como você quiser. Dá uma olhada aí para ver como que tá aparecendo. Então, vocês têm que ver o que que tá acontecendo aí. O meu tá assim. Essa ferramenta no gráfico é muito boa. Bom, vou tirar o indicador daqui do de um minuto para ficar mais limpo. Faltam 5 minutos aí, geralmente faltando 5 minutos para o mercado abrir. Já começa aquela volatilidadezinha. Para mim, a principal região de referência é aqui. Eu posso mandar o print, tá? Ou você pode tirar print. É melhor ver a live mesmo, porque eu rolei ali a tela, então fica mais fácil. Depois você vê a gravação. Hum. Bonita a movimentação do euro.
Eu não abriria por um critério pessoal mesmo de não querer me expor a um movimento tão estranho, mas esse trade aqui faz até certo sentido. Por que que eu não abriria, tá? Porque eu acho que tu fica muito exposto a qualquer retração aqui. E pós-notícia sempre tem umas retrações fortes, ainda mais se tratando de euro. Então eu não abriria. Talvez se fosse no mercado americano eu consideraria, mas no euro não. Bom, eu só vou fazer aqui um negócio, rapidinho, que eu sempre gosto de ter um parâmetro em termos de risco, tá? Para eu entender quanto que tá custando o stop aqui. Tá. Essa mão aqui teria que ser uns 120. Não, sei lá, até menos, né? Só para eu ter uma ideia. E essa compra aqui não é nem o que eu quero abrir, tá? É só um desenho. Vou até deixar aqui do lado para ninguém se confundir. Até para quem é novo, tá? Geralmente eu desenho do lado do gráfico uma configuração. Não necessariamente é o trade que eu quero pegar, que eu estou almejando executar. Às vezes é só para eu ter uma noção de mercado e eu vou ajustando conforme o que eu vejo que se torna coerente. A gente percebe nesse pré-abertura que o mercado vai fazendo essa acumulação aqui para cima. E isso, na minha visão, abre espaço para realmente ele fazer aquela captura aqui em cima na abertura e depois cair. Mas vamos esperar aí. Mas muito provavelmente os melhores momentos para a gente operar serão os próximos 10 a 15 minutos, tá? Então, vamos manter a atenção e o foco aí total para a gente não tomar uma decisão precipitada, também para não operar, se for o caso, né? Deixa eu só- Vini, no seu sistema você deixa uma entrada fixa ou vai depender do viés de mercado? Eu acho que, como o pessoal que acompanha aí sabe, a gente não tem uma entrada fixa porque o mercado não é fixo, ele é é uma constante, né? O preço é uma constante, inclusive. Então a gente precisa saber adaptar a nossa leitura com o que o mercado está fazendo, com as condições do mercado. Vai ter um dia, por exemplo, que, como hoje, que é o dia de payroll. Então a gente tem que saber flexibilizar. Então não adianta hoje eu querer encaixar uma entrada que nem ontem, sei lá. Ontem foi um pouco diferente, né? O mercado estava embaixo para subir e eu encaixei uma compra. Hoje não adianta eu ficar tentando encaixar compra ou uma venda aqui no meio do caminho. Eu tenho que entender o que o mercado vai fazer e ter certa humildade de não querer pensar. Existe uma coisa que o pessoal da gringa chama, que eles botam WYS, Y, é isso aí, ó. WYSIAT, né? WYSIATI. O que que é isso? What you see is all there is. O que que é isso? Você pensar que o que você vê é tudo que é. E a gente tenta não ter essa percepção no mercado, né? A gente tenta não pensar que a gente sabe que tudo está no nosso controle e na nossa e está resumido na nossa visão de mercado. Bom, como muito bem disse aí o nosso colega Karan, faltam agora 20 segundos para a abertura. Eu sempre viro minha ampulheta tradicionalmente faltando 15 segundos. Agora os mesmos são o- a única coisa que nos afasta da abertura do mercado. Vamos acompanhar aí e ver o que que vai gerar de movimentação em 3, 2, 1, abril. Divirtam-se, tá? Divirtam-se nessa abertura. Espero o movimento ser feito. Vamos com calma.
Capturou a máxima de Nova York até então. Bela reação vendedora. Mercado não abre às 9? Não, abre 9h30, que é 10h30 do Brasil. Hum. Bela reação compradora. Tem que esperar. Bem, bem consolidado ali em cima. Abertura um pouco devagar ainda. Hum. Esperava ver um movimento um pouco mais forte. A gente primeiro capturou em cima, então eu queria ver ele capturando lá embaixo. Queria ver ele buscando até mesmo perto da região da abertura do payroll ali. Eventualmente pode, inclusive, se desenhar um movimento de baixa, pode, inclusive, gerar uma venda. Tá? Mais ou menos assim, ó. Dependendo, né? Isso aqui a gente está sempre trabalhando com cenários hipotéticos, né? Mas se ele desenhar um movimento de baixa bonito, tem uma venda de reteste aqui para pegar o movimento até lá embaixo também. Inclusive é uma venda bonita, tá? Enfim, estamos aqui com trades hipotéticos, esperando o mercado fazer algo que eu gostaria de ver ele desenhando aqui para baixo primeiro, para depois subir. Mas bem consolidado, mostra uma força compradora, inclusive, esse movimento. Bom, o pessoal falando aí que o mercado tá travado, e isso é verdade, né? Mas que tá movimentando para baixo, e que não tá feio, é verdade também. Bom, a gente tinha que ter seguido o conselho do nosso querido Pedro aí de entrar vendido na abertura, sem stop. Estaria dando certo. Mercado bem, bem devagar mesmo. Mas o que eu gostaria de ver aqui era ele caindo mesmo, desenhando um movimento forte de captura lá embaixo. Que eu acho que daria pra gente já matar o dia nesse movimento, inclusive. Pegando essa venda aí. Mas aí o mercado tem que querer também, né?
Deixa eu ver o risco que eu abriria. Eventualmente, tá? Isso aqui é um trade que tá deixando de ser tão hipotético porque ele tá desenhando bem. Tá. Mais ou menos uns 110 lote. Abriu agora de 5 minutos. Geralmente de 5 minutos ele manipula mesmo na abertura. Mas não tá muito seguro o movimento vendedor, não. Ele tava shortado, eu tomei um stop. Shortei de novo e agora tô segurando o alvo lá na região da hora que saiu o payroll. Cuidado só com esse excesso de operação. Mas é válido. O problema é que tá muito consolidado aqui. Querendo ou não, ele ainda tá gerando um precedente aí que pode do nada subir. Tem discurso do Trump só hoje, que é 5 horas da tarde, então não influi em nada do que a gente faz. Uma boa pergunta que não mandaram, mas que eu faria se eu tivesse aí do lado de vocês é: se você acha que vai cair, por que que você está desenhando uma venda embaixo, não aí? Isso é porque o preço chegar naquela região, para mim, já significaria uma força do movimento vendedor que ele ainda não obteve. Por isso que eu espero, entendeu? Senão, se fosse simples assim, eu já teria vendido aqui. Mas até então é uma movimentação bem feia. Inclusive, eu não lembro a última vez que, pelo menos nas últimas 2, 3 semanas, eu não lembro do mercado abrindo e fazendo esse movimento meio ping-pong, assim. Não teve nenhum candle forte, assim, de tu ver assim, porra. Ele saiu varrendo todos os stops e despencou. Enfim. Aparentemente agora tá indo, foi embora. Queria ver ele se estabelecendo abaixo dessa região. Mas aqui já é viável a gente procurar por venda, tá? Ainda não fiz nada, tô esperando mais um pouco. Poderia já ter aberto, inclusive, mas eu tô um pouco receoso ainda. Até porque essa região ainda pode ter uma reação compradora. Eu vou esperar mais um pouco, correndo o risco aí de ficar de fora. Inclusive, ó, o euro subiu bem. Pensando aqui em uma configuração que possa ficar um pouquinho mais bonita. Mas assim, esse trade tá bonito, tá? Meu único receio é esse aí que eu descrevi pra vocês. Subindo forte agora, ó. Valeu a espera. Teria praticamente estopado a gente. Pensando em abrir agora. Que essa captura ficou bem bonita pra cair. Eu vou esperar. Eu vou esperar porque não tá tão claro esse movimento. E por estar trabalhando nesse Fair Value Gap, eu acho que ele pode surpreender. Não ficou tão claro assim o movimento pós-abertura. Fechou agora de 5 minutos. Vamos ver se ele vai capturar em cima. Então tá claro aqui que eu quero vender. Eu só tô procurando a hora certa para não vender cedo demais. Pô. E foi exatamente no ponto ali de abertura, né?
Difícil, difícil. Até porque aqui pode ser um ponto de continuidade de alta, tá vendo? Olha o de 30 minutos, entendeu? Complicado. Tá conflitante. Como eu disse, gostaria de vender pela leitura que o pós-abertura deu pra gente, mas o macro ainda me deixa muito desconfiado. O de 5 minutos ficou bonito. Eu vou esperar, não tá claro pra mim. Talvez 10h50, que é o horário ali da macro, né? Que é quando fica mais volátil ainda, o mercado gera alguma coisa mais interessante. Agora eu acho que ainda tá muito nublado, assim, né? Tá muito. Ó, teria estopado. Que bom que eu não abri. Portanto, essa venda aqui vai ficar na gaveta. E o euro, ó, se encaminhou super bem para cima. E aqui desenvolveu muito bem o movimento de alta. Fica feio ainda. Ainda não tá muito bonito, não. Inclusive pode cair ainda. Só não tá tão claro ainda. Bom, só de ter evitado um stop aí já foi um um bom começo. Mas não era o jeito que eu queria o preço movimentando. Bem chatinho. Eu acho que agora, deixa eu ver um negócio aqui. Se eu traçar essa região aqui do pós-payroll, a gente ainda não capturou nos 50%. Uma bela observação. Ainda tá muito subjetivo, tá? Mas o que eu suponho, teoricamente, para a gente conseguir capturar máximas, a gente deveria ter capturado um pouco mais embaixo. Então eu não duvido de ver um movimento de baixa ainda, antes dele subir. Mas tá muito estranho ainda. Quero ver esse fechamento de 15 minutos, que ficou bem comprador. Inclusive, o Fair Value Gap que eu desenhei foi o que movimentou para cima. Não sei, eu ainda sou mais adepto da ideia vendedora, mas sei também da maior probabilidade da movimentação de alta. Vamos ver. 'Enfim, eu só sigo desenhando cenários aqui sem nada claro. 15 segundos aí para fechar o de 15 minutos, que vai ser o mais importante aí. Já que não gerou nada, eu tinha falado a 10h27, mais ou menos. Eu falei assim: os próximos 10 minutos a gente deve operar. Não poderia estar mais enganado. Só coisa feia. Então vamos ver aí como é que o mercado vai se desenvolvendo até 11 horas. A gente acabou de abrir um candle novo de 5 de 15 minutos. Eu ainda sou adepto da ideia de que a gente precisa, até mesmo para subir, a gente precisa cair. Agora movimentou um pouco mais forte.
Se eu quisesse comprar, eu compraria aí, mas eu não quero, eu quero vender. Ainda acho que o movimento mais forte é a venda. Vamos ver. Bom, não tem nem que não tem nem precisa falar que essa abertura forte vendedora, ela dá a impressão clara de que foi manipulação. Eu acredito na venda, mas também não acho que abrir venda aqui seja algo seguro e coerente, dado o fato de que ele só abriu despencando meio que do nada, né? Precisaria ser uma venda mais bem pensada. Pode até dar certo, mas tá longe de ser aquele trade bonito que a gente desenha. E assim, mesmo tendo uma abertura forte, o preço continua na mesma região. Não sei. Aparentemente ele vai subir mesmo, mas eu ainda tenho minhas desconfianças aqui. Mas aparentemente ele vai buscar as máximas. Que lentidão, meu amigo. Que lentidão. Caindo forte agora. Tem uma bela de uma venda aí, mas eu não abriria, não. Acho loucura. Faz mais sentido tentar vender depois do que agora. Pô, tá entediante. Isso aqui tá dando sono de verdade, cara. Tudo bem que eu já tô com um sono absurdo, mas, pô, esse mercado aqui tá dando sono, cara. Que isso? Que loucura. E o euro, a passos de formiga, ele chega lá no alvo. Bom, vai começar agora a macro de 10,50. Eu já volto. Jogar uma água no rosto aqui e dar uma respirada. Bom, pessoal, voltei. A gente acabou de abrir o Candle novo de 5 minutos e para mim agora tá bem claro essa iniciativa aqui de dar continuidade de alta.
Tá, eu não vou abrir trade aqui porque na minha visão, a gente tem que esperar o mercado sair desse range para tomar uma decisão, tá? Porque tudo antes disso pode ser precipitado. Mas o que eu acho que vai acontecer aqui, eu vou até descartar essa operação só para vocês entenderem, que eu acho que seria o certo de fazer aqui era tentar pegar uma compra aqui assim, com o stop aproximadamente nas mínimas, buscando o preço indo até as máximas. Eu acho que é o trade mais coerente aqui, isso aqui de novo. Agora, eu acho que qualquer operação que você fizer aqui, não só arriscada pelo fato do preço não ter saído daqui, mas também fruto de ansiedade, de FOMO, né? Porque você está aqui há muito tempo observando, esperando pegar um movimento, então você acaba ficando enviesado e querendo operar logo. Mas, sim, a compra se desenhou melhor aí, se encaminha aí para atingir o alvo. Mas, sendo bem sincero, decepcionado aqui com o mercado americano. Movimentação bem feia hoje. E o euro bateu o alvo. Quem entrou, faturou. Acho que o Washington pegou. Parabéns aí. Ai, ai. Que isso? Despencou do nada. Era isso que eu queria. Uhum. Até que enfim alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver o de 15 minutos. Vamos ver o desdobrar desse movimento aí. Mas vamos ficar atento para jogar essa venda aqui a qualquer momento, caso o movimento seja de fato concretizado, que para mim seria o trade ideal. Pode ter sido captura também, mas eu desconfio que não. Fábio, pode ser uma boa corretora sim, tá? Vejo o pessoal falando bem. Ai, ai. Mas bom, temos aqui uma belíssima reação vendedora e eu quero a venda. Mas eu queria pegar depois do preço sair desse range. Não queria pegar aqui. Uma região possível seria aqui, tá vendo que tem esse invertido. Dá para trabalhar com um stop aqui assim. É viável também. Vender ali em 818 por aí. Mais ou menos aí onde tá. Tô só com receio de abrir cedo demais e o movimento não. Ah, tá vendo como já fechou de 3 minutos? Acho que eu espero mais um pouco. Chatice, cara. É porque aqui, cara, tu tá preso dentro de um range, então não tem muita confirmação do que o mercado vai fazer. E a região mais óbvia aqui acaba sendo aquelas máximas ali, entendeu? Então não adianta também já jogar a venda. Deve capturar aqui primeiro, não sei. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não abriria essa compra aqui de forma alguma, porque, inclusive, essa reação vendedora aqui foi bem bonita, enfim. Complicado. Vai fechar agora de 5 minutos. Ele vai fechar bem, bem comprador, inclusive. Ele manipulou tanto a máxima quanto a mínima do anterior. Difícil. Bonito esse movimento inicial. Vamos ver se ele vai de vez.
A gente precisa quebrar essa região aqui. Uhum. Pois é, Marcos. Muito devagar. Pra mim, ou a gente vende ali, onde tá desenhada essa entrada agora, caso reteste, ou a gente vende ali embaixo, depois de quebrar a mínima. Sinceramente, eu não vou abrir nada agora. Eu vou esperar de novo, porque. Pô, que doideira. Vamos ver se vai agora. Vai porra nenhuma. E vai abrir daqui a pouco de 1 hora. Então, muito provavelmente vai volatilizar mais. Isso é bom, né? Mas por agora, pessoal, não tem nada para fazer. Bom, agora ficou mais bonito. Vamos ver. Possível trade também aqui, assim. Mas não tá me agradando essa estrutura aqui, não. E a gente precisa sair desse range, cara. Sem esse range ser quebrado, qualquer coisa que você fizer aqui é muito perigosa. Enfim, falta 1 minuto e 15 segundos. Isso vai ser aí nosso tempo de espera aí para ver se na abertura ele gera uma entrada melhor, uma configuração melhor. Porque até então ainda não tem nada claro e ele ainda está acumulando dos dois lados, gerando espaço tanto para venda quanto para compra. Tem tanto uma compra aí, por se tratar inclusive da região que ele já gerou uma compra anteriormente, quanto uma venda também, que faz sentido. Então, espera. A região mais provável ainda é capturar lá em cima. A gente está tentando pegar a reversão, que por si só é um movimento menos provável. Paciência. Abrir agora, vamos ver. O ideal era abrir capturando lá em cima. Abre capturando embaixo. Pô, de novo, a mesma coisa. Vamos ver se gera aquela venda aqui, né? Quebrando aqui, quem sabe?
Mas tem que fechar um candle bonito e a abertura do outro capturar ali. Assim não vale, porque assim aparentemente é a captura. Vai fechar agora de um minuto, vamos ver a abertura do próximo. A gente pode executar a qualquer momento, se ficar bonito, tá? Teria que ser mais ou menos assim. Tá. Pessoal, essa é a minha única expectativa de conseguir alguma coisa. Ou essa venda aí, ou dificilmente eu vou operar. Que por sua vez também não é o trade mais bonito da minha vida, né? Porque a gente sabe que pode ser captura por se tratar de abertura, enfim. Mas é uma lógica coerente aí, seguindo tudo que a gente veio esperando acontecer até aqui. Então, vamos ver. Mas tô zero empolgado pra pegar esse trade aí. Olha a reação, parece muito ter sido captura. Vamos ver. Tá pegando agora na região de entrada. Ainda não executei, mas vou executar. Tô esperando pegar ali no preço direitinho, que eu vou vender. Tô esperando, não tem pressa não. Esperar, vamos ver até onde esse movimento aí vai. Que inclusive é uma reação compradora bonita, tá? Mas eu ainda acredito mais no movimento vendedor. Eu não abri não, tá? Tô fora. Eu confesso que tô achando que faz sentido mesmo executar. Tô só um pouco desconfiado porque eu acho que ainda pode reagir pra cima e tratar essa movimentação aí como uma manipulação. Ainda mais por ter sido na abertura. Mas o meu viés inclina mais à venda mesmo. Enfim, já era pra eu estar vendido aí, só que eu não executei. Não tava tão seguro. O de 3 minutos já fechou. Deixa eu dar uma olhada. Ah, enfim. Se pegar lá em cima, eu executo. Ah, não, peraí. Aceito termos e condições. Acabei de vender aqui. Vou posicionar meu stop. 23, 818,3. E alvo 23, sei lá, 730. Bom, portanto, estou vendido. 15 minutos não está muito bonito para mim. Todos os tempos gráficos maiores não estão muito bonitos para mim, mas eu acredito nesse reteste que precisa acontecer lá embaixo.
Creio que nessa altura a gente já deveria encurtar o stop. Sei que pode parecer cedo, mas a gente pegou um movimento um pouco estranho. Então eu já botei meu stop ali em 23, 7, não, 23.802. Mas exatamente onde tá. E agora eu já me protegi. Aparentemente ele já capturou essa mínima. Acho que dá para buscar mais. Executou no MetaTrader 4, não fez nada no TradingView para executar. Não, eu executei no Profit. Pô, óbvio que foi no MetaTrader, tá? Eu fui grosseiro aqui brincando, mas, pô, eu não executo pelo TradingView, tá? Eu não sei se. Talvez você seja novo, né? Mas é sempre pelo MetaTrader, entendeu? TradingView é só desenho. Como não se iludir com o lucro oscilando? Sabendo que isso também oscila para baixo. Então, o que pode ser lucro também pode ser prejuízo. Ainda mais se você tá operando prop firm, é dinheiro de mentira, né? Foi mal aí, acho que é Luiz, sei lá. Não sabia que você era novo. Mas respondida a pergunta, né? Bom, o alvo, onde eu deixei, boa pergunta. Cara, eu botei lá embaixo, na mínima do payroll, e eu vou mexendo conforme vai desenhando. Então o alvo tá na mínima. Tá tipo aqui assim, mas aí, obviamente, eu não devo segurar até lá. Vou até botar na região anterior aqui pra eu ver. Então, agora que eu percebi que deu uma patada aí no colega, desculpa, tá? Eu não sou disso, não. É que eu não sei por quê, né? Quando eu li a tua mensagem, eu interpretei como se você estivesse duvidando se eu executei o trade ou não. Eu tive essa impressão e daí eu fiquei puto. Mas, pô, é aquilo do calor do momento, tá? Desculpa aí se fui grosseiro com você. Cara, eu vou botar meu stop na entrada já. Ou seja, agora o meu risco é zero, porque eu acho que tem um risco, tá? Do mercado recuar pra cima. Mas que ele seja pouco, existe um risco. Onde que era o stop inicial? Alguém lembra? Acho que era aqui, né? Só pra eu ver. O alvo tem que ser mais ou menos em 7,36 mesmo, no mínimo. Agora foi. Acabei de zerar aqui, tá bom? US$ 5.300 de lucro. Operação relativamente simples, porém complexa, porque foi muito difícil encontrar um movimento no mercado. Obrigado aí por todo mundo que falou onde estava o stop. Então a gente pegou mais ou menos um trade curto, né? Porque foi mais ou menos duas vezes o risco. E conseguiu monetizar legal o movimento. Dia difícil pra caramba. Teve que ter muita paciência. Tava com sono do cacete aqui, desculpa o palavreado. Pedi desculpa de novo pro nosso amigo aí que tomou uma patada, tomou um coice gratuito. Mas é que parecia mesmo, eu li a mensagem e falei assim, porra, o cara tá duvidando se eu executei o trade ou não. Eu tô aqui, pô, na adrenalina com o mercado volatilizando e o cara lá preocupado se eu abrir o trade ou não. Mas foi mal aí.
É, vou errar, vou acertar, mas vou também saber pedir desculpa de vez em quando. Bom, agora a conta começou hoje, né? Então tô 5.300 positivo. Então falta só 4.700 para pegar a verificação, né? Para aprovar. Tá bom, foi um trade muito bom, cara. Foi difícil pra caramba. E fechamos a semana 100%, então. Se eu fizer o cálculo, deixa eu calcular aqui quanto foi o lucro da semana toda. É porque tem duas contas diferentes, né? Uma era que eu aprovei e outra é que eu tô operando agora. Mas eu tinha feito na fase um 11. Não, isso aqui é a semana inteira? É sim, US$ 11.519. 11.519 mais 5.300, que foi o de hoje. 16.819. US$ 16.819 equivale a 90.635 reais. Então a conta. Já estou em outra conta, mas essa semana eu fiz praticamente mais de. Fiz quase 6 dígitos aí, operando com vocês todo dia. Dá para ter sido mais, tá? Porque eu vacilei muito na. Acho que foi terça-feira que eu executei um trade. Quando travou o computador, vocês vão lembrar. Travou o computador, eu abri um trade meio errado, mas depois eu consegui sair positivo no dia. Mas se não fosse esse trade, seriam US$ 3.000 a mais. Então, bateria 100 mil. Valeu, pessoal. Deu para o pessoal novo aí sentir um gostinho de como funciona. Também aqui é a nossa dinâmica todo dia. Quem ficou com dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo, que a gente tira a dúvida de vocês. E a gravação da live, eu subo sempre lá na plataforma. Tem uma plataforma, dentro da plataforma, da MemberKit, que vocês têm o link, tem uma aba chamada 20KD, que é 20K dia, né? O desafio de fazer R$ 20.000 por dia. Então, lá eu posto o diário das operações, ou seja, eu documento como eu me senti, como está sendo. E e posto também a gravação das lives, tá? Todos os dias tem a gravação da live lá, tá? Tanto que tem dia lá que eu quebrei conta, tá lá também. Faz parte do jogo. Vamos lá. Acho que deu pra tirar as dúvidas principais. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Bom final de semana pra vocês, descansem, bota a cabeça no lugar. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.